Irmãos, eu gostaria de pedir para que vocês abrissem suas Bíblias comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 1 em diante. Irmãos, é extremamente importante que nós venhamos a entender que o reino de Deus é um reino que trabalha com princípios. Amém? Eu sei que nós fomos acostumados por muito tempo pela religião e pela religiosidade, de que você vai receber benefícios da parte de Deus sem ter feito nada, mas isso não existe. Inclusive, algumas igrejas elas defendem a ideia que eu sempre tenho rebatido aqui da campanha, porque a campanha ela é um ato mágico, ela é um ato cabalístico, onde você não precisa realmente ter nenhum tipo de mudança de vida. Não estou falando de propósitos. Propósito com Deus é uma bênção. Eu encerrei um agora, já começamos outro. Já começamos no sentido eu, já comecei outro. Mas você fazer propósitos com Deus é algo excelente. Você propõe no seu coração falando, Deus, nós vamos jejuar 40 dias. Deus, eu quero orar toda madrugada durante 20 dias. E o que você quer? Você não quer nada, exceto estar mais perto dele. A oração, ela não muda Deus. A oração, ela nos muda. E isso é importante, porque a Bíblia diz que não é Deus que tem que ficar parecido comigo, sou eu que tenho que ficar parecido com ele. O povo de Israel, ele pecou durante várias vezes, por quê? Porque ele sempre quis fazer um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando Moisés sobe no monte para receber a tábua dos 10 mandamentos, Moisés estava ali envolvido pela glória de Deus, o dedo de Deus estava escrevendo ali os mandamentos. E você observa que enquanto Moisés estava totalmente envolvido por Deus, Josué estava um pouco abaixo do monte, Arão e o povo se corrompem. O povo chega para Arão e fala assim, olha Arão, realmente Moisés já era, e agora nós precisamos arrumar um substituto, porque Moisés foi embora e agora quem que vai falar com Deus? É você, Moisés, você conversa boca a boca, como Moisés faz. E aí ele fala, não, eu não faço isso. Então vamos bolar um ídolo aqui, vamos bolar um Deus para a gente. A imagem dos israelitas, a imagem dos israelenses, e aí o que acontece? O povo todo se ajunta, traz ouro e prata para Arão, e eles fazem o bezerro de ouro. Isso é tão abominável diante de Deus, que quando Moisés desce do monte, Moisés joga as tábuas da aliança no chão e as quebra. Deus estava transmitindo as leis e os princípios para o povo, por meio de Moisés, o mediador da antiga aliança. E quando Moisés chega até o povo, Moisés já enxerga que o povo se corrompeu. E o povo tinha quebrado no coração a aliança. Então Moisés quebra as tábuas de pedra, simbolizando o que o povo fez no seu coração com a lei. E, irmãos, nós precisamos crescer a um nível espiritual que nós não vamos estar quebrando princípios espirituais. Porque o povo de Israel, quando Moisés desce, eles estavam salmodiando, eles estavam cantando, eles estavam vibrando, enquanto o bezerro estava sendo adorado. Moisés manda aquele bezerro ser triturado, colocado na água, aquele pó, e manda o povo beber. E diz para eles, isso daqui é para que vocês experimentem aquilo que vocês fizeram diante de Deus. E, irmãos, isso é uma tentação para a humanidade. Quando Arão ele é inquirido por Moisés, ele tem a cara de pau de dizer o seguinte, não, eu joguei o ouro no fogo e aí saiu esse bezerro. Ele saiu pronto de lá. E o ser humano sempre procurou alguém para colocar no lugar de Deus, alguma coisa palpável, para poder se chamar de Deus. Você pode olhar a linha Aparecida, eles têm algo que eles chamam de Deus, não tem? Eles têm algo palpável que eles podem olhar, que eles podem tocar, que eles podem beijar e dizer, isso é meu Deus, isso é o que me conduz. Eu estava indo para Taubaté agora, e no caminho eu estava vendo toda a romaria no sentido contrário, e aquilo me perturbou o coração, irmãos. Eu falei para Eliane assim, como pode um povo desse que tem uma fé num Deus morto, como eu tinha, eles serem fiéis ao princípio. E, irmãos, eu ia para o lado de Taubaté, eu estava indo embora e estava vendo gente andando. Eles estavam andando há dias. Eles estavam se sacrificando em prol de algo que nem é verdade.
Isso é chocante quando você vai ler Jeremias, que Deus vai dizer o seguinte: acaso alguma nação que existe na terra, ela trocou o seu Deus, mesmo eles não sendo deuses coisa nenhuma? Mas o meu povo fez duas maldades. A primeira, ele me deixou. Ele deixou Deus, o manancial de águas limpas. E como se não fosse muito ter deixado Deus, eles ainda cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Irmãos, isso é um mal nosso. Nós servimos o Deus verdadeiro e nós viramos as costas para o Deus verdadeiro. E além de tudo isso, parece que aqueles que creem em deuses mentirosos que não existem, eles têm mais fé do que nós. Eles estão mais dispostos a pagar preço que nós. Às vezes parece um suplício a gente participar de 2 cultos oficiais na igreja ou a gente participar de uma oração. Parece um suplício você ler 2 versículos da Bíblia. Parece um suplício você ler algum livro ou você fazer algo que foi determinado. E eu fico pensando, será que realmente nós amamos a Deus? Eu olho na internet e eu vejo jovens dessa geração tendo um Jesus muito louco. Um Jesus de bonezinho, aba reta, bigodinho fino. Um Jesus de calça de skatista, um Jesus maneiro, um Jesus legal. Um Jesus que não manda ninguém para o inferno. Quantos aqui já viram esse Jesus na internet? Um Jesus muito louco, um Jesus bacana. Pô, Jesus é... Irmãos, eu tenho uma notícia triste para te dar. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. A Bíblia diz que adiante dele um fogo consome, atrás dele uma brasa, uma chama fumega. E eu tenho uma notícia legal para dar para você. Se você não se alinhar com os princípios dele, você vai ser destruído. Eu não acredito nisso. Eu preguei aqui uma série de mensagens sobre a ira de Deus. Teve gente que parece que não entendeu. Deus, ele é tão bom, mas tão bom que ele construiu uma arca. Ele convidou todo mundo para entrar. Quem não entrou ficou de fora. E a Bíblia diz que eles estavam casando, dando-se em casamento, se alegrando, festejando, até que a arca foi fechada. Você não tem o direito de criar um Deus à sua imagem e semelhança, porque só existe um Deus que é digno de honra, glória, louvor e adoração. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Quando esse cântico aqui disse, não há um nome igual. Irmãos, você não tem noção do que você serve. Quando diz que diante do nome dele se curva. Irmãos, a Bíblia quando vai descrever, eu convido você a ler Apocalipse. A Bíblia diz que quando o trono de Deus ele é anunciado, ele é visto, diante do trono dele, a glória, o esplendor, a honra é tão grande que diante daquele trono foge a presença do céu e da terra. Nem a matéria ousa ficar perto dele. Os anjos que estão mais perto dele, eles pegam fogo, eles incendeiam. Eles se chamam serafins, aqueles que ardem em chama. Eles com 2 asas cobrem o rosto, com 2 eles voam e com 2 eles cobrem o corpo em sinal de reverência a Deus e eles dizem, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eles estão dizendo, santo, santo, santo é aquele que está sentado sobre o trono. E eu pasmo quando esse Deus todo-poderoso, ele olha para a humanidade e ele se compraz com essa humanidade, ele ama essa humanidade. Ele tem um amor tão grande, como eu costumo cantar aqui para vocês de forma desafinada. E esse amor tão grande. E é interessante que mesmo a humanidade tendo buscado a Deus e sempre tentado criar um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus que se parece com um bicho. Você vai olhar a história do Egito, um Deus que se parece com um animal. Você vai para a Babilônia, um Deus que é antropozoomórfico, um Deus que é metade homem, metade animal. E no meio de tudo isso, Deus fala para você o seguinte, ei, eu fiz você a minha imagem e semelhança. Você quer me ver? O homem ele continua sendo a imagem de Deus, embora ele tenha perdido a semelhança com Deus. Quando Adão peca e ele cai no Éden, ele não vai perder a imagem de Deus, ele vai perder a semelhança com Deus. O ser humano não é mais semelhante a Deus, porque as atitudes que Deus tem, ele não tem mais. A atitude que o ser humano passa até agora, de vingança, assassinato, morte, pecado, inveja, tudo isso torna o homem totalmente diferente de Deus, ao ponto de Jesus, quando vem à Terra, eu já falei aqui para vocês um texto, que eu recomendo aqui para quem gosta de ler, do Fyodor Dostoiévski, que ele vai, lá no livro Irmãos Karamazov, tem um ponto que ele vai falar sobre Jesus, e nessa história fictícia, Dostoiévski vai mostrar Jesus novamente vindo à Terra como homem, e ele vindo no meio da igreja.
Irmãos, eu fico assustado de pensar que Jesus poderia vir aqui assistir um dos nossos cultos. Eu fico assustado de pensar que Jesus desse um rolê hoje no mundo gospel. Jesus vinha aqui sentar nessa cadeira, olhar para você e fazer assim, ó. E olhar o cristianismo que você vive. De Jesus entrar na sua casa. O pessoal canta, né? O pessoal do mundo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Irmão, isso é perigoso. É perigoso você pedir para Deus entrar na sua casa, na sua vida. Se você vai ler o Antigo Testamento, pessoas que entraram de forma inapropriada diante de Deus, o que aconteceu com eles? Morte. O sacerdote, quando entrava para ministrar dentro do Santo dos Santos, se você vai ler algumas coisas de história, ele entrava com um monte de sininho na roupa. O que acontecia com ele quando ele estava desalinhado? Ele tinha que estar amarrado com a corda, porque se ele não tivesse alinhado, ele tinha que ser arrastado para fora. Você vê a arca caindo na antiga aliança, alguém vai tentar segurar a arca, o que acontece? Fulminado. E nós temos que nos preocupar com isso. Se você não se preocupa com o cristianismo que você está vivendo, eu digo que corre o sério risco de você estar enquadrado em Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome eu fiz isso. Senhor, no seu nome, oh aleluia, eu cantava no louvor. Senhor, no teu nome, eu fazia visita. Senhor, no seu nome eu ia na igreja todo domingo. E Deus olhar para você e dizer, eu não te conheço. E é interessante quando Deus ele vai falando, ele vai criando o ser humano. Lúcifer ele vai querer ser semelhante a Deus, Deus o derruba por causa disso, e Deus fala, agora eu vou criar um ser humano. Eu vou criar um ser aqui, a minha imagem e conforme a minha semelhança. Isso é poderoso. Deus estava dizendo para toda a criação o seguinte, eu vou criar algo agora que vai me representar na terra. Quando vocês olharem para ele, você vai falar, Deus. O Deus invisível está se movendo ali. Por isso que esse amor por Deus, esse amor que Deus tem por nós, ele é tão poderoso. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que quando Deus ele vai criar o ser humano, que ele vai dizer assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Alguns estudiosos vão dizer que é por causa dos anjos, eu não acredito nisso, eu acredito porque naquela hora a Trindade eles estavam em conselho. Deus cria a terra, cria a luz, cria o universo, vai criando todo o mundo material, cria os animais. De repente, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles vão ter uma reunião. Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, ele vai ter uma referência lá no século II, século III, sobre a dança da Trindade, que a Trindade está numa harmonia perfeita e eterna, parecendo uma dança. E aí eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e falando assim, bom, agora nós vamos criar um ser. Mas antes de criar esse ser, a gente precisa pensar bem. E aí eu imagino, desculpa a minha imaginação, mas quando a Bíblia diz o façamos ali, eu tenho que entender que a Trindade teve que entrar num acordo. O pai olhando para o filho e falando assim, eu vou criar um ser aqui que ele vai se corromper e vai se desviar. Ele vai portar a nossa imagem, a nossa semelhança, mas ele vai perder a nossa semelhança. E além de tudo isso, você um dia vai ter que se tornar homem. Você vai ter que se tornar carne. Você vai se tornar semelhante a ele, você vai andar naquela terra junto com eles, você vai apanhar, você vai ser espancado por eles, você vai ser crucificado, eles vão cuspir em você, irmão, leia os Salmos, contando sobre como foi o martírio de Jesus. Eles arrancam a minha barba com as suas mãos e cospem em mim. Foi aquilo algo desprezível que ele passou. Quando Cristo passa por tudo aquilo, eu imagino o Pai dando um teaser sobre Jesus, é isso aqui que você vai passar. Por que você crê nisso? Eu creio nisso porque a Bíblia diz, ao cordeiro morto antes... Bíblia, quem anda lendo ela? Ao cordeiro morto antes... Quando a Bíblia fala de Jesus e do sacrifício dele, Deus vai falar o quê? Ao cordeiro morto antes... Meu Deus... Antes da fundação do mundo. Jesus, ele foi morto antes do mundo ser criado. E aí você lê esse texto bíblico e pensa assim, mas como que Jesus foi morto antes do mundo ser criado? Ele foi morto há 2000 anos atrás, o mundo existe há muitos anos. Há muitos milhares de anos. Porque antes de Deus criar o ser humano e colocar o ser humano na terra, Deus olhou para Jesus e falou assim, você vai ter que morrer no lugar deles. Você aceita? E Jesus disse, sim. O Pai vira para o Espírito Santo e vai falar assim, então, esse ser que eu vou criar, ele vai morrer no lugar dele. Ele vai me provocar
dores e muito sentimento, e eu vou amar essa criação mais do que tudo que existe. E você, Espírito Santo, vai ter que morar dentro deles. Você nunca conheceu o pecado, Espírito Santo, mas você vai andar com eles e eles vão andar em pecado. Paulo, o apóstolo Paulo, entendendo esse mistério espiritual, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Irmão, isso é muito sério, você consegue entristecer o Espírito Santo. Já viu quando alguém vacila com você ao ponto de você não querer mais andar ou olhar para aquela pessoa? Já viram isso? Ou vocês não tiveram uma pessoa, quem não teve, eu profetizo na sua vida alguém difícil, que vai lapidar o seu caráter, amém? Aquela pessoa que vai te ensinar a andar em amor, até porque no céu os anjos não vão brigar com você, né? Então o seu lugar de exercer a misericórdia, o amor e o perdão é aqui. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai ensinar o seguinte, que não é para a gente entristecer o Espírito Santo. Isso pode ser agravado até o ponto do quê? De você extinguir o Espírito Santo na sua vida. Então você pode entristecer tanto o Espírito Santo e tantas vezes, até o ponto que ele vai se retirar de você. E aí, diante desse acordo, a Trindade diz, então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele perde é a semelhança com Jesus, a semelhança com Deus. Por isso que o próprio Deus, ele vem à Terra e todas as manifestações, vai estudar sobre isso, que você vê a respeito de Deus, é Deus, ele chamando o homem para uma terra. Quando Deus chama o homem para uma terra prometida, vai chamar o homem para qual terra? Jerusalém, Yerushalom, a terra onde Deus habita. Quando Deus se aproxima ali, Moisés se aproxima da sarça, Deus vai dizer para quê? Para Moisés? Moisés, cuidado, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você pisa é o quê? É terra santa. E por que a terra que Moisés estava pisando era santa? Porque Deus estava se manifestando nela. Por isso que a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Quando você se alinha com Deus e Deus começa a fluir através de você e habitar em você, você agora é o quê? Deus vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Você é terra santa. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, olha, não é aqui que vocês vão adorar, nem naquele monte, nem naquela montanha. Ah, mas... Aí o escriba vai perguntar, mas Deus apareceu para Moisés lá naquela terra e disse que lá que é santo. Aí Jesus vai falar assim, não, você não está entendendo. O lugar que é santo é onde eu habito e eu vou habitar dentro de vocês. Então aquela sarça que pegava fogo naquela terra era exatamente o Espírito Santo hoje habitando dentro de você. Porque você é uma sarça, irmão. Porque se Deus sai de você, sabe o que sobra? Espinho e sequidão. Mas quando Deus vem habitar dentro de você, o que habita? Poder, virtude. E o texto de Coríntios vai dizer o seguinte, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo meio do mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos receberam de uma mesma comida espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... Vamos entender aqui. Paulo está ensinando uma verdade para a igreja de Corinto. Uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo, mas que faltava vergonha na cara. Estou colocando um português bem claro para você entender. Paulo vai dizer que não faltava nenhum dom entre os coríntios, mas faltava caráter neles. Paulo olhava para aquela igreja, era uma igreja corrompida, uma igreja cheia de adultério, uma igreja que estava numa região que era Corinto, que era um lugar onde tinha um templo de Diana, onde se praticava sexo à luz do dia, parecendo nosso carnaval aqui, e estava tudo liberado ali naquela região. Paulo vê crescendo uma igreja e vai dizer que em meio onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmão, o problema não é onde você está, o problema é onde o seu coração está. Isso é muito sério. Billy Graham ele vai dizer algo interessante, ele diz o seguinte, se você não é crente onde você está, você não é crente em lugar nenhum. Tem pessoas que elas têm uma facilidade de servir a Deus quando está no meio cristão. Eu recomendo que você esteja no meio cristão. Mas se o seu cristianismo não consegue se estender para fora daquela porta, você não é convertido. Amém? E Paulo vai dizer o seguinte, olha, aquele povo, ele comeu maná, eles andavam durante o dia com uma nuvem, durante a noite com uma coluna de fogo,
eles comiam o maná, que é uma comida espiritual, eles bebiam a água que saía da rocha, ou seja, a palavra que emanava de Deus, e mesmo assim, Deus olhou para eles e disse o quê? Eu vos espalharei no deserto. Deus não deixou nenhum deles andar e entrar no deserto. Isso nos ensina algo importante. Que independente de quantas experiências você teve com Deus, isso não significa nada para a sua salvação. A Bíblia diz que somente 2 entraram na terra. Quem foi? Josué e Caleb. Josué e Caleb, quando eles viram os gigantes, quando eles viram a adversidade, eles viram tudo de ruim que tem naquela terra. Os espias trouxeram um relatório ruim. Todos tiveram um relatório ruim e eles tiveram qual relatório? Positivo. Em gigantes na terra. Eu não vejo problema na terra. Não possibilidade na terra. Porque se Deus... E, irmão, o coração de Josué e Caleb é igual ao coração de Davi. Davi, quando olhou para Golias, ele viu um gigante. Ele viu o quê? Ele viu alguém que estava afrontando Deus. Irmão, você tem que mudar a sua visão. Aleluia. Você tem que começar a olhar para as coisas de forma diferente. Tem gente que a gente fala algo sobre o reino de Deus, sobre a expansão do reino de Deus, sobre a conquista espiritual. A pessoa fala, sei, né? Eu acho que não vai dar certo. Que é muito difícil as coisas, né, pastor? Você sabe, né? Século 21, jovem, não vale mais nada, né? Irmão, você tem que parar de olhar para as coisas olhando com o seu olho natural. O que fez Josué e Caleb entrar na terra foi a mesma coisa que fez o coração de Deus se inclinar para Davi e dizer, eu estou vendo alguém segundo o meu coração. Andar por fé. Josué e Caleb olharam para aquilo e fizeram assim, nós vamos conquistar. Nós vamos destruir. O povo volta a dar um relatório negativo, todo o povo, o coração deles se incita de maneira contrária. Deus vai dizer, ninguém vai entrar. Só Josué e Caleb. Porque são pessoas segundo o meu coração. Isso é tão verdade que depois de 40 anos, Caleb já estava lá, eu imagino sem os dentes já. Porque se ele já estava sem possibilidade, pensa aí, quantos anos você estava, Marcos? Até engasgou, 49. O Marcos está com 49. Imagina agora o Marcos com 89, né? Imagina que tem algo que o Marcos fala assim, hoje, pastor, não dá para mim, 49, já passei da idade. Aí com 89, quase nos 90, ele chega e fala assim, eu chego e falo para ele a mesma coisa. E agora, Marcos? Vai? Agora que não vai mesmo, pastor. Agora que sem chance. Zero. E Caleb, ele vai olhar depois de 40 anos e vai dizer o seguinte, quando Josué chega para ele e fala assim, ô Caleb, você está meio atrapalhado das ideias aí, você já não está muito legal, né, no seu corpo, a mãe gravidade, a velhice já chegou para você. E aí Josué olha para Moisés, aí Caleb olha para Josué e vai dizer o quê? Os meus olhos ainda brilham, como no dia que eu vi essa terra a primeira vez. Eu vou tomar posse dela, não é porque eu consigo. Nunca foi sobre mim, ô Josué. Foi sobre aquele que prometeu. E porque Deus prometeu, eu vou entrar e vou possuir essa terra. E ele fez isso. Irmãos, esse é o espírito da fé. Porque a fé, ela não anda por vista, ela anda por aquilo que Deus prometeu. Irmão, eu digo para você que você é um louco se você anda pela sua vista. Irmão, se você pensar a fé e tentar andar de forma natural, você vai cair naquilo que Paulo diz. Paulo diz o seguinte, se você que se converteu a Jesus, anda pela sua vista, se você espera em Cristo só nessa vida, você é o mais miserável de todo ser humano. E aí, no texto 4, no versículo 4, vai dizer o seguinte, a pedra era Cristo. Esse povo, ele passou por tudo isso, ele se corrompeu mesmo assim. Então, não importa o ambiente de milagre que você está, o que importa é o seu coração diante do ambiente de milagre. Amém? Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto, caíram e morreram. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram. E caíram em um só dia 23 mil. Foi o dia que eles se corromperam com
os filhos da terra. Eles se prostituíram e ali morreram quantos? 23, na verdade 24 mil pessoas. E você olha a trajetória do povo de Israel, verso 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Tiveram construindo Eustã. E não murmureis. Passamos um livro para ler sobre isso, hein? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmuração, você já sabe o que é? Para os que estão novos na igreja e quiser ler, vou passar para vocês o livro Murmuradores, do Sinomar Fernandes. Murmurar é quando alguém fala algo para você e você faz assim, ó. Também? Que o Isaac também? Não sei o quê. Eu não fiz, mas a Sandra também não fez. Vieram falar de mim, mas a Vivian tá pior. E daí? Falaram uma coisa, mas a Eliane, estou na frente dela, então. Isso é murmuração. É você deixar com que a amargura do seu coração e o veneno do seu coração saia. Irmãos, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Isso é um segredo poderoso. Porque a ira ninguém segura. A Beth pode estar vindo para cá e ter vontade de atropelar o motoboy. Vocês devem achar que eu tenho alguma coisa contra o motoboy, né? O motoboy, ele é atribulado, irmãos, né? E realmente, quando você olha, a Bíblia vai dizer que você pode se irar, mas você não pode? Você não pode murmurar, irmão, você não pode pecar. A ira não pode ser consumada. Então você pode passar ali na rua, você pode olhar para um homem, correndo sem camiseta e falar. Você pode ver uma irmã, né, meio desviada, passando ali, você vai falar, misericórdia. Você pode olhar para algo que não é seu lá no seu serviço e... né? Precisava de um grampeador desse em casa. Deus, 5 clipes de papel desse daqui, não vai fazer falta para a empresa. Eu recebo nessa hora. Irmão, são princípios básicos, você pode ser tentado em tudo, mas você não pode pecar. Você tem que colocar princípios e estabelecer eles na sua vida, porque o que fez o povo de Israel perecer foi o descumprimento de princípios. Eles conheciam a lei, andavam no milagre, comiam maná todo dia e pereceram no deserto. E Paulo está dando um comparativo, está falando, olha, aquilo foi exemplo para vocês, para que vocês olhem para aquele povo que tinha água, tinha a água que manava da pedra, ou seja, tinha a palavra de Deus, tinha o testemunho, tinha cobertura espiritual, eles tinham tudo para não errar. Mas eles erravam. Será que você não está assim? Você tem tudo para ser fervoroso de espírito. Você tem tudo para estar orando em outras línguas. Você tem tudo para estar declarando o que a palavra fala a seu respeito, mas você prefere murmurar. Você sabe que a Bíblia diz e tem muitas promessas a seu respeito, mas você prefere ficar falando coisas que não estão alinhadas com a palavra. Por que você decidiu no seu coração não seguir o princípio? E aí continua, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Verso 11, ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras. Já li essa parte. Verso 12, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não... Irmão, cuida da sua vida, é isso que esse texto está dizendo. Olha que coisa linda. Irmão, você está mais ou menos assim, ó. Tem uns irmãos que eu olho que eles estão... Cara, 10%. O cara está o dízimo do que ele devia ser. Aí ele olha assim pro outro e fala assim... Parece fulião de carnaval. Aponta o dedo para todo mundo. Irmão, Satanás está ali curtindo as suas ideias. Eu digo, irmão, começa a cuidar mais da sua vida. Minha esposa ri, né, amor? Ri, né? Ela tá no recebe sorrindo. Tá? Irmão, é sério. Começa a cuidar da sua vida que as coisas vão melhorar, cara. A pessoa está começando a engatinhar na fé. Aí olha e fala assim, uma vez eu perguntei para minha irmã, eu falei assim, irmã, que nota que você se dá? Disse, pastor, eu estou caminhando na fé, mais uns 80%, 90% eu já estou lá. Falei para ela assim, irmã, meu Deus do céu. Falei para ela assim, olha, irmã, Rinhard Bonk deve estar lá para os 50%, né? Você pegando esse povo aí que está botando fogo na África ali, que está sendo usado por Deus, você está com uma autoestima, irmão. Por isso que a Bíblia diz no texto da ceia, examine-se, pois, o homem ali vem de Adão, né? Natureza humana, então serve para a mulher também. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. Se examine, irmão. Tem gente que fala, acho que não precisa nem confessar pecado mais. Precisa, irmão.
Pastor, eu não estou conseguindo enxergar meus erros. Irmão, vem tomar um café em casa que eu vou apontar para você. Uma lista, tranquilo. Irmão, eu olho para vocês aqui, ó, eu amo vocês. Aí o irmão acha que, tipo assim, aquele que está em pé, irmão, cuida para que não caia. Não fica falando do irmão, não. Irmão, pode ter certeza. Deixa eu dar um raio-x aqui, ó. Dos que eu conheço, tá tudo ruim. Tudo ruim, irmãos. Até eu. Nós estamos melhorando. Saí de uma campanha agora, junto com o irmão aí, ó, 40 dias, irmão. 40 dias. E tão ruim. Nós estamos evoluindo. Nós estamos crescendo, andando em fé. Vai jejuar, jejua mais, irmão. Estou jejuando um dia, jejua 2, irmão. Jejua 3. Não conta para ninguém, anda na bênção. Irmão, você vai crescer espiritualmente. E quando você estiver pensando assim, agora eu estou na bênção, vem conversar comigo. Vem conversar com a liderança. Nós vamos apontar umas coisas para você. Não é para te desanimar, irmão. É porque eu acho que quem está falando do outro, ele não está cuidando da própria vida. Irmãos, isso é muito triste, porque você joga a gente para fora da igreja. Uma característica de alguém que está muito bem espiritualmente, sabe o que é? Que ele não fala da vida dos outros. Aleluia. Pensa num silêncio maravilhoso. 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendido, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partilhamos hoje, nessa mesa, não é porventura a comunhão de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. E todos participantes do mesmo pão, vede Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios ao mesmo tempo. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós, por acaso, mais fortes do que Ele? Irmão, já digo de cara. Se você idolatra você mesmo, e eu digo que tudo que você põe no lugar de Deus, em primeiro lugar na sua vida, é Deus. Eu amo meus filhos mais que Deus. Já falei para as minhas filhas e para minha esposa. Eu amo mais Deus do que vocês. Minha filha é pequenininha. Você pode pensar assim, nossa, mas isso é uma coisa desumana. Não, eu já falo para elas. Elas assim, o senhor me ama? Eu falo assim, amo você. Abaixo de Deus, eu amo a sua mãe e você. Isso tem que ficar claro para eles. Porque se eu amar minha filha acima de Deus, isso é idolatria. Tudo que eu coloco no lugar de Deus, ou em primeiro lugar, é idolatria, irmão. Amém? Então, quando o reino de Deus não avança nessa igreja aqui, porque você tem a sua opinião, o outro tem a outra opinião, o outro tem a outra opinião, e cada um anda na sua opinião, sabe o que é isso? Rebelião. Isso é pecado de feitiçaria. Por isso que o reino não avança. Pensa aí, você acorda de manhã, a sua perna quer beber água, a sua outra perna quer ir no banheiro. A sua mão quer coçar o seu rosto e os seus dedos quer coçar o nariz, quer coçar o olho, quer coçar o nariz. Apareceu você está possesso. Mas às vezes no corpo de Cristo acontece isso. Tem um comando e uma direção espiritual para a gente seguir, mas a gente não segue. Por quê? Porque cada um quer andar no seu caminho. Amém, irmãos? E já digo também, eu tinha preparado isso hoje, mas parte da igreja não veio. Que quando a Bíblia aqui está falando sobre sacrifício ao ídolo, irmão, você tem que ir lá em Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, ou semelhança alguma do que está em cima no céu, nem debaixo da terra, nem te encurvarás a elas, nem a servirás. Isso vai para a internet, então eu já vou gravar. Já vai tudo para a internet, o pacote completo, para depois você assistir e mostrar para aquele amigo seu que é atribulado. Deuteronômio 4,16. Para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura ou semelhança de homem e mulher. Deuteronômio 7, 25 e 26. As imagens de esculturas e os seus deuses queimarás no fogo. A prata e o ouro estão sobre elas. Não as cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces nelas. Pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa. Imagem de escultura na sua casa é abominação, irmão. Esse é ótimo. Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos,
os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Abacuque 2, 18 e 19. Que proveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artifício? Ele a mascara e a ensina a mentir, para que quem a formou confie em sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai de quem diz a madeira, acorda, e a pedra, desperta. Pois pode isso ensinar alguma coisa? A imagem? Eis que está coberta de ouro e prata, mas dentro dela não há vida nenhuma. 16, Atos dos Apóstolos 16, 29. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, ou à imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anunciou agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Idolatria é culto ao ídolo. Ídolo, nós temos aí dia 12 de outubro, a padroeira. Alguém para quem as pessoas se curvam. O texto vai dizer o seguinte: fugir da idolatria. Mas que digo, o ídolo é alguma coisa? Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios, pois não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Por último, Apocalipse 9, verso 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir e nem podem andar. Amém, irmãos? Uma pregação ótima para essa cidade, uma pregação ótima para essa semana, uma pregação para que você consiga banir a idolatria da sua vida, e se você ainda se curva. Eu poderia contar inúmeras experiências espirituais em lugares que têm imagem. De ver demônios, de pessoas que viram demônios, que eu mesmo já ministrei sobre a vida de pessoas. E quem aqui foi da Umbanda ou de outro lugar também sabe como é que funciona isso. Irmãos, eu digo para você, não existe bênção nisso. E nós temos que nos eximir. Temos que separar aquilo que é maldito daquilo que é bendito. Você quer ver Deus, você quer ver uma imagem que representa Deus, se olha no espelho. Se olha no espelho. Eu queria ver a humanidade corrompida, olha para a cruz. Eu quero ver a humanidade redimida. Olhe para a cruz. É ali que você foi feito novamente, imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Isaac, vem aqui à frente, por favor. Abra um texto, por favor. Jonadab, vem aqui à frente também, por favor. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. E nós temos realmente que alinhar nossa vida com os propósitos de Deus, com aquilo que é a verdade. E você entender que você é um corpo. Eu acho lindo o texto da ceia, quando Jesus pega um pão e ele parte em vários pedaços e dá aos discípulos. Ele estava dizendo, olha, assim como eu, Cristo, sou o pão que desceu do céu, eu estou me partindo agora em vários pedaços. Eu não existo mais só em mim, eu existo na Camila, eu existo no Marcos, eu existo agora na Aline, eu existo em cada um de vocês. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que Cristo, ele vive em você. Por isso que ele está sentado num trono de glória agora. E quando nós cantamos, não há um nome igual. Isso é muito sério. É um nome diante do qual todos se dobram. É um nome que todos os demônios se sujeitam. É o nome daquele que vive e reina. É o nome que você vai invocar essa noite, que você vai declarar por meio da ceia, que você é um só com ele. A Bíblia vai dizer que existe um tempo de espalhar pedras e um tempo de ajuntar pedras. Jesus, ele nos espalhou por todas as nações.
E está espalhando. Cada vez que um se converte, tem festa no céu. Os anjos estão dizendo, mais um. Mas ele vai ajuntar as pedras, porque ele vai construir um templo, uma igreja maravilhosa. Quantos aqui aguardam esse dia? O dia que ele vai nos arrebatar e nos levar para o céu e nós vamos ser construídos como uma morada eterna para Deus. Eu anseio por isso. Espero que o coração de vocês também esteja alinhado com isso. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da ceia, diante da tua mesa. E põe no nosso coração um compromisso contigo, Pai. O Senhor tinha contra uma igreja em Apocalipse que ela tinha deixado o primeiro amor. E eu vejo isso na vida de muitas pessoas, Pai. Que o primeiro amor não saia de nós. Que a paixão de estar contigo, de estar em vigílias, em comunhão, falando do Senhor, tirando palavras torpes da nossa boca, tirando conceitos torpes da nossa mente, nos alinhando com o Senhor. A tua palavra diz que bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é o ser humano que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Deus, põe fome e sede pela tua palavra no nosso coração. Nos ensina a querer e a buscar mais de ti. Pai, levanta um povo com compromisso com o Senhor, que ama, que tem sede do Senhor, Pai. Mais do que as costas anseiam por águas, que assim nós tenhamos sede do Senhor. Que nós tenhamos fome pela tua palavra, Pai. Que nós entendamos realmente o que significa ser parte do seu corpo e ter a sua vida em nós. Pai, que o teu zelo nos consuma. Que nós venhamos a investir a nossa vida, os nossos bens, o nosso tempo e tudo que é nosso na tua obra, no teu reino. Porque nós sabemos que tudo que é nosso vai ficar nessa terra. Que tudo o dinheiro vai ficar nessa terra, que até essa roupa que eu estou usando vai ficar aqui, Pai. Mas aquilo que nós fazemos no reino do Espírito permanecerá para sempre. E seremos lembrados disso para sempre, Pai. Eu quero acumular, como o Senhor disse, tesouro onde nem a traça nem a ferrugem consome. Por isso eu estou aqui nessa cidade, Pai. E por isso eu quero que os meus irmãos estejam realmente alinhados na visão. Para que eles estejam ajuntando tesouro, Senhor, onde nunca serão roubados. O galardão do Senhor é perfeito, Pai. A palavra do Senhor é perfeita. Refrigera nossa alma nessa noite, Pai. Nós consagramos esses elementos ao Senhor. Nós sabemos que estamos fazendo isso em memória de Ti, Pai. E nós estamos declarando publicamente que nós aguardamos. Por mais insano que isso possa ser para o mundo, que nós aguardamos a sua vinda, Pai. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, nós te aguardamos. Amém.